Esse é o Pérola Negra Podcast, onde conhecimento flui, a mente voa e a conversa é boa. É boa ou não é boa, Mário Bom? É boa e hoje especialmente boa. Olha, com esse cara fantástico, a gente já começou a bater papo aqui, já fiquei encantado. Paulo Alvarenga, também conhecido como PA, é founder da Master Soul e trabalha com liderança humanizada. Já foi eleito um dos 25 maiores nomes da liderança no Brasil. Consultor, master coach e palestrante. E autor dos livros Atitude que te move, Dance com seus medos. PA, eu queria começar falando desse seu livro Dance com seus medos, porque, olha, eu conheço muita gente que é limitada pelo medo. E, na verdade, o medo é uma ferramenta que a gente tem que explorar, não é não? Você já trouxe tudo aí. Antes de mais nada, Mariana, assim, gratidão pelo convite. É uma honra a gente estar aqui porque a gente tem a possibilidade de tocar a alma humana nesse mundo tão caótico, com tantas mudanças, tanta coisa acontecendo, pessoas ficando perdidas e muitas vezes se perdem até da sua própria mente. E o medo é uma emoção. O medo, ele faz a gente se sobreviver. O medo faz você tomar uma decisão se você vai atravessar uma autoestrada que tem carros a 200 por hora ou não. Então o medo ele é importante. A emoção medo. Qual que é o desafio? É o medo psicológico. É o medo que a gente cria na nossa mente e ele nos domina. É o medo de ser julgado, é o medo de não ser importante, é o medo de não ser amado. Então é sobre esses medos que eu abordei no livro, Dance com seus medos, e não é fugir com seus medos. Porque quando você tenta fugir dos seus medos, o medo aumenta. Então muitas vezes a gente tem que usar o medo contra o medo, o próprio medo. E para isso a gente tem que dançar, acompanhar para conduzir. É o que a gente fala da dor, né? A dor você tem que se conectar com ela para resolver, porque o antídoto está junto com o veneno. Então, Dance com os Seus Medos é uma obra que surgiu no meio da pandemia para ajudar a contribuir com a humanidade. Sensacional. Bacana. E você é bem focado nessa parte de inteligência emocional e uma coisa que me causou extrema curiosidade, eu queria que você falasse um pouquinho. Antes de tudo isso começar, você era focado e direcionado à tecnologia, à TI. Exatamente. Quando eu tenho 52 anos de idade, então na minha época, assim, logo garoto, 15 anos de idade, o que o meu pai falava é: meu filho, você tem que estudar informática. Naquela época a gente chamava de informática, né? Você também tem tecnologia envolvida, era informática. Isso aí. A minha equipe hoje, eu tenho uma funcionária de 25 anos de idade, ela falou: informática? Eu falei: informática. Então, a gente queria entrar nessa área. E aí eu estudei, fiz colegial técnico, fiz a faculdade de matemática com foco em me tornar um programador de computador, depois analista de sistemas, gerente de projetos. Eu fiz uma carreira executiva nesse mercado e isso me deu uma visão profunda sobre as coisas, a parte lógica de tudo. Mas logo eu entendi o seguinte: quando você trabalhava lá com gestão de projetos, que existe um modelo que chama-se PMI, que existe até um instituto aqui na Fundação Vanzolini que trabalha muito forte isso. E uma seção do PMI era a seção de pessoas. E era o que mais dava problemas no desafio da implementação de um projeto. Você desenha um projeto, faz um cronograma, organiza as pessoas, tudo, e de repente não funcionava. Por quê? Conflito de pessoas, relacionamento, comportamento. Aí eu olhei para isso e falei: eu tenho que estudar esse negócio aí, de influenciar as pessoas, de entender as emoções das pessoas, entender porque as pessoas ficam irritadas, mau humor, intolerantes, não querem se conectar com outras pessoas. Aí eu me aprofundei nisso. E aí eu descobri algo incrível, que quando você consegue influenciar pessoas, você consegue um resultado acima da média e gera engajamento. É o comprometimento, né? Tem que se comprometer com aquilo. Agora, fazer a pessoa se comprometer é o grande desafio do líder, né? Pois é, então vamos pensar o seguinte, está muito relacionado com motivação. Motivação, para mim, ela não existe você motivar alguém. O líder ele cria ambientes que motivam as pessoas. Ferramentas, né, para se automotivar. Ferramentas e motivo. Uhum. Se a gente pegar o conceito da palavra motivação, né, Mariana, é motivo para partir para ação. E para isso, o líder ele tem que ter a capacidade de conhecer as pessoas. Porque, Mário, você tem um motivo. Você tem as coisas que movem você. Na nossa conversa anterior, você falou que gosta de moto, de liberdade. Você tem o seu jeito de ser, a sua individualidade. A Ana tem suas ambições, tem seus objetivos. Se eu não me preocupar com vocês de maneira diferente,
e tentar dar o mesmo motivo para vocês partirem para ação, não vai funcionar. Então, eu tenho que fazer uma leitura do ambiente, entender as pessoas e falar, ok, esse motivo move o Mário e esse mesmo motivo também pode mover a Ana. Então, se esses motivos podem te mover, eu vou criar motivos conectados com a expectativa de cada um. Então, até no meu primeiro livro, Atitude que te Move, é sobre isso que eu falo. Se você consegue colocar esse motivo, isso desperta em você uma fome de vida, uma vontade de realizar. Essa é a diferença entre alguém que tem muita vontade de alguém que tem pouca vontade. Não está conectado com o motivo certo, ou seja, um propósito maior para realizar alguma coisa. Eu ia te perguntar exatamente isso, motivo e propósito. Né? Porque, querendo ou não, você extrai muita motivação de um propósito, independente de qualquer reconhecimento que venha. Né? Você faz pelo seu propósito. Está conectado com aquilo que te faz feliz, né? É verdade. Realizado. Por exemplo, o propósito de vocês aqui no Pérola Negra Podcast. Para mim, me passou já uma mensagem verdadeira e não é, vou fazer isso porque está todo mundo fazendo. Modinha. É modinha. Não, eu vi verdade aqui. Tanto é que eu estou aqui, do que me moveu vir aqui, eu senti essa conexão. A gente trabalha com gente há muito tempo, a gente entende e sente isso. Então, tem um propósito maior. Gerar um legado, levar uma informação de qualidade para as pessoas. Porque uma palavra que a gente pode falar, e isso eu aprendi na minha carreira, nessa carreira nova, 20 anos fazendo isso, a gente pode salvar a vida de alguém. É o poder da palavra. Então, o meu propósito é essa conexão e fazer as pessoas pensarem de uma forma diferente. Então, por exemplo, a gente falou de motivação, né? Eu conheci o Steven Kotler. Eu fui, antes da pandemia, fazer uma formação com ele. Nos Estados Unidos, eu fiz em Seattle. O Steven Kotler é um dos especialistas, ganhador de prêmios nos Estados Unidos, em várias áreas. Ele é um especialista em flow. Especialista na capacidade do ser humano atingir um nível de consciência e fazer as coisas com mínimo esforço, máximo efeito, ainda tendo prazer. E ele fala o seguinte: a motivação, ela tem que ser naquele conceito americano do grit. Grit é o quê? Motivação escrita em outdoor, piscando. E aquela motivação escrita em outdoor vai despertar em você hábitos de ferocidade. O que são hábitos de ferocidade? Hábitos que vão fazer você ter meta, foco, um esforço acima da média, muito esforço mesmo, para você atingir esse estado de flow. Mas a gente só consegue essa motivação se ela estiver conectada com a sua paixão. E a paixão se transforma num propósito, que é um porquê. E aí lá, eu vendo tudo isso, a gente fazendo a formação, ele ensinou a gente como descobrir a paixão. Será que a gente conta aqui? Conta. Conta, porque eu ia até te relatar que eu ouço muitas pessoas comentarem que se sentem perdidas. E aí, até no ambiente de trabalho, pessoas que trabalham há muitos anos falam, nossa, eu amo o que eu faço, tudo mais. E em alguns momentos a pessoa se perde, sempre gostou daquele lugar, daquele ambiente, mas em algum momento essa pessoa se perde. Será que essa pessoa se desconectou do seu propósito, da sua paixão? Ou no meio do caminho, como aconteceu com você, ela descobriu uma nova paixão, um novo propósito? E até onde ela trabalha por necessidade ou por propósito? E como ela faz para descobrir isso? Eu vou até completar isso dizendo o seguinte: será que ela ama mesmo o que ela faz ou ela está acostumada com aquilo, né? Tem uma diferença gigante. Excelente pergunta, Mário. E assim, eu vou falar, não existe o mundo perfeito, não existe assim, eu atingi algo e agora eu estou num estado de iluminação que não. A gente tem as dores e sabores da vida. Na minha jornada que eu descobri meu propósito de trabalhar com pessoas há mais de 20 anos atrás. Mas esses últimos 20 anos eu tive os altos e baixos de questionar. Eu questionei muito essa questão do propósito. A gente pode dar técnicas aqui, que eu vou mostrar um formato interessante para descobrir paixão, mas o mais importante é o seguinte, eu descobri uma coisa: amor e uma cabana não paga a conta de ninguém. Eu acho que muita gente descobriu isso. Não paga boleto. Não paga boleto. O que você quer dizer com isso? Descobri o meu propósito, vou viver do meu propósito. Vou largar tudo para viver do propósito. Às vezes, o que é tudo quase não é nada, né? Vai largar o quê? Então, não é só, agora eu vou trabalhar com desenvolvimento de pessoas, levar para minha área. Tá bom. E aí? Esse desejo vai morrer em 3 meses quando acabar o dinheiro.
Porque um ser humano no estágio de sobrevivência emocional, física, que é a saúde, emocional, que são as emoções, assim, ou sobrevivência nas necessidades básicas, que é ter o que comer, que é poder pagar uma conta. Estou falando de dignidade. Não adianta falar de propósito de vida para quem está no estágio de necessidade, que a gente pode pensar no Brasil, que é uma grande maioria. A grande maioria. A gente não pode falar, vamos falar do propósito. Não, gente. Vamos resolver essa questão do estágio de sobrevivência primeiro, para a gente se conectar com aquilo que realmente vai fazer a diferença. Senão vem a frustração depois, né? O que move é o propósito que vai mover. Trabalha esta base de uma maneira mínima e necessária para você começar a se conectar com esse propósito. Aí o propósito vai fazer sentido. Então é uma busca muito grande por um propósito e uma busca muito grande por prosperidade, abundância. Sem medo de ser feliz. Ah, não posso ter ambição. Lógico que tem que ter ambição, gente. A gente tem que querer mais. Eu quero mais saúde, eu quero mais retorno financeiro, eu quero conhecer mais pessoas como você. Eu quero. Isso. E qual que é o problema? Ah, não pode, porque a gente criou às vezes tem culturas que não pode. Gente, ambição é diferente de ganância. A mentalidade de escassez, né? E essa escassez é limitante. É limitante. Então, como que a gente se liberta disso? Isso é gerado, aí são gerados os nossos medos. Porque a gente quer atender algumas necessidades emocionais, que é onde aborda no livro Dança com Seus Medos. Então, assim, buscar prosperidade, sim, ambição. E uma desses treinamentos que eu dou, das palestras, uma vez uma pessoa falou assim para mim, Pia, você está falando de ambição, eu não sou ambicioso. Eu falei, tá, fale mais sobre isso. Tá bom do jeito que tá, mas me fala uma coisa que você quer muito. Não, eu só quero um dia ir para o paraíso ser arrebatado. Eu entendi, era bastante religioso e eu super respeito. Eu falei, então, você quer algo que hoje você não tem. Querer algo que você não tem é ambicionar algo. É querer e está tudo bem. Então você tem uma ambição espiritual. Ele falou, faz sentido. Eu falei, então, separa a ambição da ganância. A ganância é querer que outro tenha, a ambição é querer mais. Então, nesse conceito de querer mais, é o que nos move. Há mais de 20 anos atrás, eu assisti um americano, ele falou o seguinte, sempre tenha uma ambição, uma visão de futuro. Algo que você não tenha. E aí ele mostrou um rio, a correnteza estava levando embora, assim, levando aqueles pedaços de tronco, as sujeiras de um rio, depois da chuva. E aí ele mostrou uma pessoa do lado do rio. Sem corda, a correnteza levou. E mostrou uma pessoa com uma corda amarrada num grande tronco de árvore grande do outro lado do rio, ela amarrando. Os troncos vinham, batiam e levando, ia se machucando. Ele ia se machucando, eram os desafios. E ele foi se puxando pela corda e ele chegou do outro lado. Aí ele falou, funcionou? Foi desafiador, mas funcionou. Esta corda é como a gente tem ambição na vida. É como a gente tem uma visão de futuro. Vai te dar direção. Eu quero chegar do outro lado. Eu quero chegar do outro lado. É isso. E às vezes falta isso para as pessoas. Mas é o que você falou, as pessoas confundem ganância com ambição. Né? Precisa se situar primeiro, entender qual o contexto de cada uma delas, o que faz sentido. Mas absolutamente ninguém abre os olhos toda manhã se não tiver um motivo, uma motivação para... O que te move. Exatamente. O que para tá seguir vivo adiante. aqui dentro de E você. essa coisa da ganância, né, Pia? Às vezes você quer uma coisa porque o outro tem. Porque teu amigo tem, porque teu vizinho Ou tem, tá eu na também moda, quero. né? E vai acontecer o seguinte, quando você tiver aquilo, não vai mudar, não vai te trazer nada, não vai te trazer felicidade, é um vazio, né? Ambição é querer aquilo que vai te completar de alguma forma, né? Que vai te trazer algo espiritual, material, divertimento, ou prazer de alguma forma, mas para você, não para os outros verem, né? E aí é a busca do ser e do ter, né? Porque Isso. assim, algumas pessoas falam, o dia que eu comprar o meu carrinho zero, eu vou ser feliz. O dia que eu me casar, vou ser feliz. O dia que eu comprar minha casa, vou ser feliz. O dia que eu conseguir aquele cargo, diretor nessa empresa, vou ser feliz. Acabou de terceirizar a sua felicidade. Isso. Imagina um relacionamento íntimo, um casamento. Eu me caso com você para ser feliz. Você acabou de dar um peso muito grande para o outro ou para a coisa, no caso de coisas. Então, a felicidade não é um estado que você atinge e acabou. A felicidade é um estado que você vai vivenciar, que está conectado com esse senso de pertencimento, esse senso de plenitude. Eu estou tão satisfeito por ter contribuído com algo que eu não consigo explicar o que é. E essa sensação
a gente vai alimentando constantemente, que é o estado de você entrar no nível de conexão do ser. Mas para entrar nesse estado, a gente passa pelo interesse próprio, pelo ego, pela vaidade. Esse é o nosso processo evolutivo, até atingir o bem comum. Ninguém sai, agora estou no bem comum para a humanidade. Você está fazendo isso talvez por ego. Tem gente que faz alguns trabalhos voluntários, tudo pelo ego, porque quer ser reconhecido, quer falar, olha que pessoa boa. E está tudo bem. Claro, está tudo bem. PA, falando da escala vibracional, a gente vê que a gratidão é a que mais aumenta a nossa vibração. Sim. Você acha que o hábito da gratidão, né? Porque umas pessoas nascem com o chip da gratidão, outras pessoas passam a ter gratidão porque se torna um hábito de agradecer. Faz com que a pessoa seja mais feliz? Faz. Esse é um estado interno. E eu gosto muito de falar de estados internos. O que é estado interno? Eu tive a oportunidade, durante um tempo, alguns anos atrás, de estudar com aquele americano, o Tony Robbins. Conheço. Onde muitos têm uma visão de julgamento, outros não. Mas eu falei, deixa eu ver isso aqui. Como que ele mobiliza 15 mil pessoas e consegue gerar transformações em todos os níveis? Então, participei durante alguns anos de todos os seminários dele. E aprendi um negócio assim que é incrível, eu trago isso para a minha vida hoje. E eu fui no momento em que eu tive uma falência de empresa, executivo da área de tecnologia da informação, sonho em ser empresário na área de treinamento e desenvolvimento, no momento no Brasil onde não tinha muito esse mercado desenvolvido. E eu acreditava que, bom, eu trago resultado para a empresa que eu trabalho, eu vou abrir uma empresa, vou ter resultado também. Ótimo. Não é minha parte é a parte do meu chefe, né? Uhum. E o que você acha disso? Não funcionou. É o outro jogo do empreendedorismo. E aí eu venho de uma família simples, humilde. Meu pai era ferramenteiro numa fábrica de automóveis, numa montadora. Seu então pai ganhava bem para burro naquela ferramenteiro, época. Ele fez Senai internamente, veio lá de Minas e conseguiu educar todos os filhos. Antes da informática, o sonho de todo mundo era ser ferramenteiro. Torneiro mecânico para ser ferramenteiro. O cara depois ganhava uma fortuna. Porque ele desenhava ferramenta para construir carro na mão. Era um artista, ele era seu artista, pai. Era um artista. Mas não era uma fortuna. Ele pegou uma época que não era mais uma fortuna, mas a gente teve uma vida simples, mas uma vida cheia de valores. E aí eu olhei aquilo tudo, eu sonhava assim, um dia eu vou ser esses executivos de terno e gravata, eu vou andar com esses carrões. Eu tinha isso, eu tinha... Uma secretária. Desde criança, né? Eu olhava para isso. Eu me movi para isso na vida. Então, quando eu fui ter empresa, eu não tinha experiência alguma com isso. Uhum. Aí eu investi todas as minhas economias, por ter sido executivo muito jovem, e foi tudo embora. Não funcionou. Mas esse processo, a falência, fez a pessoa que você é hoje, né? Mas ajudou absurdamente. Eu acho, Mário, foi meu MBA em empreendedorismo como pessoa, porque naquele momento eu tive um desafio emocional. Aí eu vou chegar a falar do estado emocional da gratidão. Porque nesse momento, quando você está no estágio de sobrevivência, e eu senti isso na pele, eu falei assim, gente, a gente entra no vitimismo. Eu falei, por que eu? Foi um sócio, foi não sei o quê, e aquele momento... Aí chegou algo assim que eu falei, não é possível. E quando eu entrei no estágio emocional abalado, eu olhei para minhas outras áreas da vida e tudo ficou ruim. Eu engordei 24 quilos, o físico foi embora. Foi uma época que estava passando algumas dificuldades financeiras, então assim, isso afetou o meu primeiro casamento. Eu me separei. Foi nessa época que o meu filho tinha uma certa condição boa, e meu filho adolescente, que hoje tem 32 anos de idade, ele falou assim para mim, pai, eu nunca serei irresponsável como você com esse negócio de ter atitude e sair da zona de conforto, que é o que eu falava. Mário, Ana, aquilo foi uma dor no meu coração, um nó na garganta, que eu falei, cara, se meu filho está falando isso... E por que ele falou isso? Porque ele queria comer um lanche do McDonald's, eu não tinha dinheiro para isso. Quando chegou nesse ápice, eu falei assim, o que eu fiz da minha vida? Fui um jovem muito bem sucedido como executivo e olha o que eu fui fazer. E eu comecei amor em uma cabana, a propósito, para quê? Não está pagando a minha conta. Só que nesse dia eu falei assim, eu nunca mais na minha vida eu vou passar por isso. Então eu experienciei a emoção, ansiedade, angústia, medo, raiva, frustração, nervosismo. Isso afetou a minha saúde. E a única coisa que eu tinha foi que um amigo meu me deu um feedback. Falou, PA, o que você fez com você, a sua saúde? Olha como que você está.
Aí eu comecei a correr. Corrida de rua. Mas você não corria antes? Não. Eu venho de uma educação de sempre fazer esportes, essas coisas, tudo, mas nessa época abri mão de tudo. Comecei a correr. Corri 500 metros. Eu já estava assustada Se aqui. sentiu o corredor, né? Não, me senti que estava morrendo. Também. Que desafio seria O grande. coração disparou com 500 metros, assim, o pulmão queimando, o joelho doendo, e eu olhei e falei, gente, o que eu fiz comigo? Eu jovem? Isso fazem o quê? Fazem praticamente 20 anos. Você tinha que idade? 32 anos, 33 anos. Novíssimo. Eu falei, o que eu fiz? Aí comecei a correr, comecei a praticar esporte, comecei a olhar para isso. Aí, meta. Aí aprendi, falei, vamos ter uma meta. Quero fazer a corrida do Ibirapuera de 5 quilômetros. Era 5 quilômetros. Uma volta. Não lembro que era uma volta, a gente saía para a rua e voltava, eram essas corridas pagas, que nesse movimento estava muito forte aqui em São Paulo. E aí, eu corri, eu me treinei para ir para a corrida, e no dia da corrida foi algo muito engraçado. Abri a janela, estava chovendo. Eu falei, não vou, yes, eu não queria ir. Eu não tinha mudado a minha mente ainda. Sabotagem. Sabotagem. O que aconteceu? Meu amigo me liga, cadê você? Eu falei assim, tá chovendo, vem pra cá. Fui correndo, cheguei em cima da hora. Tinha um louco no microfone gritando assim, e agora vai dar corrida, corredores. E uma música tocando alto e todo mundo feliz, debaixo de chuva. Você se perguntou o que eu estou fazendo aqui? Perguntei. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero que eles tomaram, porque não é possível estar feliz nesse horário da manhã para correr debaixo de chuva. E eu corri. Fui. Começou a crescer uma sensação em mim, um negócio que eu não sabia explicar. Falei, quantos anos fazem que eu não tomo chuva? Isso. Eu falei, gente, eu tô vivendo, eu tô morto no meu corpo. Eu senti isso. Eu falei, eu não quero mais isso na minha vida. E corria. Eu completei a corrida, estou arrepiado. Foi uma sensação na minha vida que eu falei, é isso que eu quero a partir de hoje. E naquela época eu não entendia o que tinha acontecido. Eu fui estudar. Eu tive uma descarga de endorfina no meu corpo que deu aquele bem-estar. Eu bati aquela meta, eu tive uma descarga de dopamina, que é o hormônio da motivação. Eu falei, eu quero mais. E aí eu comecei a treinar mais e comecei a fazer isso. E o problema lá, financeiro e emocional. Só que ele estava lá, do mesmo tamanho. Só que comecei a enxergar ele menor. Comecei a dar foco, planejamento, estruturação, a coisa começou a acontecer, passou algum tempo, a minha nova empresa começou a dar certo, comecei a ganhar dinheiro, eu cheguei a emagrecer 26 quilos, me tornei um atleta amador praticamente, e aí eu fui fazer um curso em 2008 na Flórida, nos Estados Unidos, no Human Performance Institute, que trabalha o conceito do atleta corporativo, que trabalha tudo aquilo que eu tinha feito, porque eu queria entender. E lá estava toda a estrutura metodológica. E eu falei, gente, é isso. E aí eu falei, o que eu quero? Eu quero crescer profissionalmente, quero levar isso para o mundo. Foi quando eu fui estudar com os melhores profissionais do mundo, com Daniel Goleman, com Steven Kotler, com Tony Robbins, com os coaches, assim, os profissionais mais top do mundo inteiro. E eu tinha dinheiro naquela época para fazer isso, mas eu lembro que não tinha antes. E momentos antes dessa época, eu cheguei a ter uma barraca de pastel para poder pagar a minha faculdade e algumas coisas. Então, assim, eu olhava para essa história e falei, nunca mais vou desistir. Então, eu me inscrevi numa corrida na Disney, que chamava-se a Corrida do Pateta. Quantos quilômetros? Você corre na sexta-feira, no sábado, 21, uma meia maratona, e no domingo, 42 quilômetros, a maratona. Ao todo, 63 quilômetros. E eu fui. Fiz a meia maratona com os amigos, familiares, minha esposa, meus 2 filhos, todo mundo junto. Fui. Maravilha. E no dia da maratona, falei, puxa, era a primeira maratona da minha vida, eu tinha corrido uma meia no dia anterior. Falei, eu vou. Não andei, corri até o final. Aquele dia eu falei assim, a gente pode tudo o que a gente quiser. Deu do quilômetro 38, deu cãibra na perna, foi para as costas. Falei, nossa, eu vou parar. Comecei a chorar, porque era muita dor, e eu falei, não vou conseguir. Passa correndo um senhorzinho do meu lado. Esses jovens de 70 anos de idade, que se preparam para a vida, me deu um toque, go, go, go. E nas costas da camiseta dele estava escrito assim, for my daddy, pelo meu pai. Isso, assim, meu pai tinha falecido há 4 meses.
um erro médico no exame. E eu estava correndo, que esse era um dos motivos. Eu queria fazer coisas diferentes ainda. E quando eu vi ali correndo pelo meu pai, eu falei... É um sinal? Eu falei, não é possível. Aí fui embora. Só para resumir aqui, gente. Então, tudo aquilo foi me moldando. Os desafios da vida. E aí, só para chegar nesse estado emocional, eu atingi um estado emocional de confiança, de performance, de bem-estar tão profundo que eu fui me aprofundar. Então, eu me enchi de gratidão pela vida que eu tinha, pelos desafios que eu tinha conseguido, e fui conquistando coisas, assim, empresa crescendo, veio dinheiro, veio abundância, vendi a empresa, hoje eu moro na praia, no litoral, sabe? Eu faço as coisas que eu quero, eu já viajei para o mundo em vários lugares maravilhosos, fiquei agora um mês praticamente no Japão com a minha família, abri uma nova empresa, vendi uma empresa, abri outra, quero gerar um legado aqui nesse país na liderança. Então, assim, eu olho a trajetória e falo, é possível. E o estado emocional é o quê? É o nosso tanque de combustível. É o combustível da escolha. Então, o seu estado, ele trabalha 3 fatores, que eu falo no livro Dança com Seus Medos. Linguagem, fisiologia e foco. A linguagem é a linguagem que a gente tem com as pessoas, com o mundo. Quando você fala algo de gratidão, você é grato por algo, você expressa isso, isso gera um estado emocional, uma emoção renovadora. Quando a gente pensa em algo que é positivo, que você deseja, isso gera um estado emocional ou de performance ou de calma. E quando a gente muda a nossa fisiologia mesmo, se você ficar assim, ó, e olhar para baixo, você vai acessar emoções desgastantes. Mas se eu mudar esse estado, eu já mudo internamente. Então, o estado emocional, ele é o combustível de escolha emocional. Esse combustível de escolha, ele é o responsável pelo criador de significados. Ou seja, se você está bravo, pé da vida, com raiva, você vai olhar para tudo e vai julgar as coisas nesse estado emocional. Você está feliz, satisfeito, conectado, você tem um outro modelo de criação de mundo. Outro olhar. Um outro olhar. Então, primeira coisa, mude o nosso estado. Melhore o clima da sua empresa. Foque em construção. Então, a gratidão, ela gera um estado emocional num nível que faz você foca o seu cérebro naquilo que é bom. Você transforma todo Transforma o ao resto. redor. É. O nosso cérebro é um teflon para as boas experiências e um velcro para as más experiências. Então a gente tem que contabilizar mais as coisas boas com ritual. Sim. Faz anos que antes de dormir com a nossa filha, a gente fala, filha, hoje ela tem 9 anos de idade, 3 motivos de gratidão do dia de hoje. Faz anos que a gente faz isso. Antes era post-it num recipiente de vidro que a gente abria no final do ano. Agora a gente faz todos os dias 3 motivos. Eu sou grata hoje, papai, porque eu tirei nota 10. Mas eu sou grata também porque eu ajudei uma amiga. Eu sou grata porque você me levou para a escola. Ok. Maravilhoso. Ok. Já está introduzindo nela a importância de ser grata. E a compaixão também, empatia, né, pelo próximo. Porque muitas pessoas... acho que normal, né? O ser humano aprende a ser grato por aquilo que ele conquista, né? Mas não necessariamente a gratidão é só aquilo que a gente conquista. A gente pode ser grato por influenciar uma outra pessoa. Mas me chama a atenção, antes que eu esqueça disso, que é uma coisa que me marcou na sua fala. Pô, eu quebrei, assumi meu erro, entendi onde eu errei, evoluí. Cara, parabéns, porque eu conheço um monte de gente que quebrou, e você pergunta, você quebrou, pô, meu sócio me roubou, não sei, meu funcionário me roubou, meu funcionário isso. Eu nunca conheci o cara que roubou, sempre que foi roubado, quer dizer, todo mundo... Sempre tem 2 visões, né? Não, alguém sempre culpa o outro por ter quebrado. Não, cara, é olhar para dentro e entender onde é que eu errei. O problema está em mim, não está nos outros, né, cara? Mas olha... Você joga a culpa em isso alguém, dói. uma pessoa... Dói. É lógico que Isso dói. dói. É lógico que dói. E algumas pessoas Mas não é o passam começo da por causa mudança. da dor. Isso é o começo da mudança, né? É o começo. E quando você fica achando, eu quebrei porque o outro não sei o quê, porque o outro não fez, meu funcionário... Mas, isso, Mário, eu fiz isso, tá? Eu passei por esse estágio É. de terceirização. Mas você evoluiu, né? Sim, a partir do momento que eu falei, tá resolvendo? Não. A gente se sente pequeno, a gente se sente incompetente, a gente se sente incapaz mesmo de fazer alguma coisa, mas quando você fala, ok,
E eu acho que o que me moveu foram os meus filhos. Acho, não tenho certeza. Porque eu falei, não poder proporcionar algo que eu proporcionava, eu me sentia incompetente como pai. Eu falei, nunca mais eu vou passar por isso. Isso toca fundo, né? Meus 2 filhos hoje são muito bem-sucedidos. O de 32 anos, tem apartamento dele em São Paulo, está construindo uma casa num condomínio no interior de São Paulo, bem-sucedido profissionalmente. O de 27 anos mora no Canadá, casado, em tecnologia, arquiteto de software, extremamente bem-sucedido. E, assim, que eu provoquei eles a conquistar isso. Então, assim, é um orgulho olhar para tudo isso e é o que a gente constrói. A vida, ela provoca que a gente tenha um esforço acima da média. O sacrifício ele é temporário e a recompensa é para sempre. Sim. Que é o que você faz no seu negócio, vocês estão fazendo aqui, doando, de certa forma, contribuindo com uma noite de vocês, numa quarta-feira, para estar aqui gravando algo, porque está conectado com um sonho maior. Sim. É um sacrifício, mas vem a O recompensa. que não é? Exatamente. O que não é? E tem que ter o esforço. Não adianta, nada vem de graça. Tem que ter o esforço. E por trás de muitas histórias de sucesso, né, tem todas essas adversidades. Tem um ponto também que eu vi você comentando muito sobre a antifragilidade. Esses processos de queda, né, porque assim existe o resiliente, né, o frágil e o antifrágil. Quem é o antifrágil e por que é tão importante você se tornar um ser antifrágil? Excelente pergunta, Ana. A gente tem um movimento quando se fala de gestão emocional, que você tem esses estágios. Tem o frágil, que é o que não é nem a palavra sensibilizar, que é aquele que realmente terceiriza para o mundo tudo. Nada é culpa dele. É culpa do sócio, é culpa do outro, é culpa do funcionário, é culpa do chefe, é culpa do governo, é culpa do mundo, que é a vítima. E eu falo do frágil que se coloca nessa posição de frágil. E isso não tem nada a ver com vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade está lá na frente com o antifrágil. Aí você vem para o estágio do resiliente, que é positivo. Só que se tornar resiliente, você suporta a pressão. Você volta à forma original. Volta à forma original. O antifrágil, ele está além disso. Ele se desenvolve, ele evolui mediante os desafios da vida. A minha falência me tornou uma pessoa muito forte para muitas coisas. É emocional, eu lembro, está na pele. Então, faz a gente evoluir. E quando eu falo de energia, para trabalhar essa antifragilidade nos líderes, a energia é o seguinte, vamos pegar a energia física. Quando a gente faz uma atividade física, de musculação, uma corrida, o estímulo é o exercício. E o estímulo, ele é o estresse. O estresse no físico, ele estoura as fibras musculares. A gente se desenvolve quando? Quando a gente recupera dormindo. Dormiu, elas se recompõem mais resistentes ou mais fortes, dependendo do estímulo. Se no dia seguinte você estimular o mesmo músculo da mesma forma, você está estressando, vai chegar uma hora que você vai se lesionar. Por isso tem que mudar de músculo ou mudar o estímulo. Tudo bem até aqui? Tudo então bem. tá bom. Então o estímulo, energia sai. Estresse. O recovery, a recuperação, a energia entra. Tudo bem? Vamos levar isso para o emocional e para o mental. Nós somos todos os dias estimulados mentalmente, emocionalmente, pelo mundo. É uma notícia que você vê que teve um suicídio de um adolescente, ou alguém invadiu uma escola e matou crianças e professores, ou a guerra, ou não sei o quê. A gente está sendo estimulado mentalmente, emocionalmente a todo momento com tanta informação. Se você não se cuidar, você entra nesse parafuso de notícias aí que você não é sai mais daquilo, contaminado. né, Aí você olha para a sua vida, você tem um desafio na sua empresa, você tem um desafio mental, emocional, mental. Nós estamos sendo estimulados para trabalhar essa antifragilidade. Só que as pessoas não desenvolveram uma capacidade ou meios ainda, a maioria das pessoas, de transformar isso em resultado positivo. Estímulo, o que eu faço com o estímulo? Nada, eu fico só estimulando. Se você só fica estimulando, a gente entra tecnicamente, que a gente chama de linearidade. Você entra num processo que daqui a pouco você está adormecido ou anestesiado para a vida, entrando num burnout, ou entrando num processo depressivo,
aumentando o nível de cortisol, porque cortisol é o quê? É a ativação cerebral, que é quando tem desafio para a vida, te leva para performance. O cortisol te deixa alerta, atento para ter performance. Só que se supera esse limite, você fica doente, você fica num nível de estresse que o cortisol tomou conta de você e ele inibe, por exemplo, geração de oxitocina, que é de conexão com as pessoas, inibe outros hormônios necessários para a gente ter um bem-estar, para a gente ter resultado. Isso está cada dia mais comum, né? A todo momento, nós somos bombardeados a toda hora. E se a gente não tiver os nossos rituais, por exemplo, acordar cedo e acordar no horário que você quiser, mas acordar, fazer uma atividade física, agradecer que está vivo, fazer suas orações, suas meditações, ter uma conexão emocional e afetiva. Hoje, eu, quando estou em casa, eu estou bastante tempo em casa hoje, levo minha filha para a escola, a gente toma café da manhã juntos, eu vou buscar ela na escola, de bug às vezes, Legal, sabe, que é uma legal. experiência. As pessoas falam, pensa, mora na praia e surfa. A gente trabalha muito, muito, só que eu faço isso também. E dá para fazer. Não existe equilíbrio que você encontra. A gente cria o nosso equilíbrio. Sim, isso é legal. Você tem que criar o seu equilíbrio, do seu Precisa estilo se de vida. permitir o equilíbrio, né, cara? Tem que Porque ser permitido. fica naquela de culpado. Pô, peraí, quando estou andando de bug, não estou trabalhando. Não é isso, né, cara? Não é isso. Vocês sabem que o meu sogro, ele é um cara muito inteligente. Valeria um podcast com ele, viu? Ele é simples, mas tem uma inteligência absurda. Ele criou um conglomerado de atacadistas de material de construção, assim, uma empresa top aqui no Brasil, e estudou até o 4º ano primário. Tem um capítulo no primeiro livro que eu falo dele e um segundo, porque ele começa a me contar as histórias, e eu falo, como assim? Ele não sabe o que é ROI, mas sabe fazer, retorno de investimento. Ele não sabe o que é uma visão sistêmica, mas tem cheiro para o negócio, sabe fazer a coisa. Eu falo, São Manuel, como que pode? Por quê? Ele fala o seguinte para mim, Pia, uma vez quando eu quebrei com os desafios, eu olhei e falei, não, eu vou fazer diferente. Eu já sei o que eu vou montar. E aí um dia eu estava andando num lugar e eu vi umas estrelinhas e peguei as estrelinhas. Metaforicamente falando, ele pegou a oportunidade. Falei, eu vou fazer isso aqui. Eu sei, eu tenho mais vontade que todo mundo. E ele fala assim para mim, Pia, para as pessoas fazerem as coisas acontecerem, você tem que dar um curso para as pessoas começarem a gostar de trabalhar. Porque não é só acordar cedo e trabalhar. Ele faz isso sábado, domingo. E assim, num nível de energia, numa capacidade que eu falo, pois é sobre isso. Então, às vezes, tem que nascer dentro das pessoas essa fome de vida. Agradecer esse momento aqui agora, estar nos lugares que você está, porque você quer estar ali naquele momento, dar o seu melhor. E buscar isso constantemente, ter uma mente focada no que você deseja. Tudo que você coloca foco, energia, aquilo flui. Não tem como não fluir. Assim como a gente cria uma tela mental, você falou, né, que quando mais jovem se imaginava com terno, como executivo, isso é uma tela mental. Você atraiu isso, né? A gente atrai. Vocês se lembram? Você gosta de moto, né, Mário? Bastante. Quando você pensa numa nova moto, você pensa no modelo, você pensa Na cor. Você se imagina andando com ela? Aí quando você sai na rua, você encontra essa moto? Encontra. Parece que você... Nossa. Encontra. Porque se eu saio na rua, eu não vejo nenhuma moto praticamente. Você começa a pensar num carro, você começa, pô, eu vi um carro. Começa É esse a vir carro isso. que eu quero, é isso. Né? Vocês têm filhos também? Temos. Quando vocês engravidaram, no momento ali, barriguinha crescendo, tudo isso, você começou a enxergar mais grávidas na rua? Quando eu fiquei grávida, antes de eu ficar grávida, eu praticamente não conhecia nenhuma grávida. Quando eu fiquei grávida, quase todas as minhas amigas na época estavam grávidas. E eu comecei a observar, e você comentou Aí isso. você falou, eu falei, foi a água cara, da empresa, foi sim, a... Isso aconteceu comigo. Eu comecei a perceber quantas mulheres estavam grávidas junto comigo. E quantos Por que filhos. isso, Ana? Por que isso meninos, acontece? Então, eu acho que a gente se conecta com aquilo, né? Você pôs na sua mente aquela imagem. A gente enxerga o que está na nossa mente. Isso. Se não tiver na nossa mente, a gente não enxerga. E está do nosso lado. A nossa mente é o projetor, a nossa vida é a tela que a gente projeta. Esses dois exemplos que eu dei servem para comprovar isso. Agora, vamos pensar. O que normalmente as pessoas andam tendo de pensamentos? O que tipo de pensamentos as pessoas têm normalmente?
O que está na mente delas? Cansaço. Que imagens vêm? Pessoa cansada, o que mais? Que está envelhecendo, Tô que não tem envelhecendo, não tem tempo, não tem dinheiro. Esse mundo está inseguro, Tragédia, tragédia. guerra. Tudo que é fato. Não estou dizendo que não é fato. Mas é alimentado diariamente. É alimentado, é alimentado. O negativo é mais fácil, porque é uma estratégia de sobrevivência do nosso cérebro, do nosso corpo. Sim. Então é alimentado. E aí você começa a enxergar isso. E isso se torna uma verdade para você. E se torna uma verdade, o seu modelo de mundo está aí. Mas você tem que saber posicionar isso, né? Porque guerra existe desde o começo da humanidade. Existe. É. Não é para você Tava ser um lá. alucinado ou achar que não existe. Não impediu que o mundo evoluísse. Isso. Né? Tem que botar aquilo naquele quadrado ali e acabou. No espaço Eu vou que pertence. No espaço que pertence. É isso. A política no Brasil, ok, nós temos desafios, como tem a Argentina, como tem outros países, mas você tem que fazer por você. Não vou empreender porque esse governo isso, esse governo aquilo, no Brasil não dá certo. Não é assim. Bota aquilo no espaço que pertence. Você definiu bem. É isso. E aí você entra num processo de protagonismo. A pessoa que começa a fazer a melhor gestão das suas emoções é uma pessoa que se conhece, sabe das suas dores, sabe das suas incertezas, das suas inseguranças, mas se conhece. Para a partir daí ter condições de subir no mezanino. E o que é subir no mezanino? A vítima, normalmente, quando acontece algo, culpa o outro, culpa o ambiente e fica nesse processo. Por quê? O modelo mental da vítima é assim: acontece um evento, automaticamente aquele evento se torna a reação dela. Entre o estímulo e o que ela vai fazer, não tem distância alguma. O protagonista, como que ele faz? Que é aquele que tem capacidade emocional maior e se desenvolveu, tem agilidade emocional. Tem um estímulo, que é o evento que aconteceu, alguém falou algo para você, foi algo que não estava no seu controle, um desafio, uma crise na empresa, crise no mercado, opa, estimulou. Entre o que ele vai fazer, ele tem consciência dos impactos daquilo nele ao redor, e ele tem a oportunidade de escolher o comportamento, consciência e escolha. E aí o resultado. Então, essa consciência e escolha, ele sobe no mezanino, olha de cima e fala: se eu fizer isso, acontece isso, se eu fizer isso, acontece isso, se eu reagir negativamente, acontece isso, então eu escolho ter esse comportamento. Por isso, a importância desse processo de autoconhecimento, para você saber qual é o seu gatilho e ter mais equilíbrio e controle sobre as suas reações, né, e ações. Para desarmar os gatilhos. Exato. Nós fomos armados com vários gatilhos na vida inteira pela nossa jornada pessoal de desenvolvimento e evolução. Sim. Quando o seu pai ou sua mãe disse assim para É você: por que você não é igual ao seu irmão? É difícil Mário? desarmar gatilho, cara. É difícil. Eu tenho você tem que 60 quebrar anos e agora que eu estou aprendendo. Esse negócio é difícil, mas você tem que fazer isso. E eu que estou Não tem outro ensinando. jeito. Não, ela me ensina, ela é emocional. Paciência, é tem que- difícil, mas não é impossível. Não, eu sou um cara racional, cara. E a Ana me contribui muito comigo nisso. Porque ela é emoção, ela é gestão de pessoas, ela gosta muito disso. E eu sempre fui racional. Ele sempre foi E muito cada vez mais eu entendo, desarmar os gatilhos é o segredo. A boa decisão é a que é tomada quando você está maduro emocionalmente. Na razão. E é o exemplo do teu sogro, né? É lógico que conhecimento técnico, experiência são importantes. É evidente, Sim. né? Mas a maturidade emocional é que faz a diferença no líder, na pessoa, né? Se sobrepõe a qualquer coisa. E nós somos o que eu falo nós, eu me incluo nisso na nossa jornada de desenvolvimento. Nós somos adolescentes emocionais. Sim. Com 40, com 50, com 60 anos. Por quê? A gente não fez essa jornada de olhar para isso e entender o porquê, não, para se conectar com pai, com mãe, para olhar toda essa jornada. Você foi comparado com seu irmão, com a sua irmã, você foi desprezado, você teve negligência emocional ou teve abuso emocional. Então, a gente tem que olhar, tem que revisitar, sim, para fazer um grande processamento de memória, sabe, para se libertar dos nossos medos e deixar fluir. Quebra o ciclo. Nós temos um condicionamento parental muito forte. Às vezes a gente faz coisas que não pertencem mais a gente, mas muita herança dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Né? E não que seja culpa deles, era a cultura da época, né? Não culpe os pais, não. Exatamente. Eu perdoo meu pai. Que arrogância é essa? Exato. Seu superior perdoou meu pai. Não tem que perdoar nada. A questão é o seguinte: você tem que honrar. Honre seus pais, seus ancestrais, porque é o que tinha para hoje, para você se libertar e viver sua vida.
Tem tanta gente, meu pai, a minha mãe. Eu entendo, não que eu não tenha compaixão, mas é um movimento que não vai ajudar. Qual que é o movimento que ajuda? Quando você honra eles e você reconhece. Por quê? Sou grato pela minha existência. Se não fosse a minha avó existir, eu não existiria. Então é um movimento desafiador, mas importante para a gente seguir a nossa vida. Senão a gente fica preso num ciclo vicioso e armadilhas do nosso ego, que eu trabalho no nosso programa do Ego para a Alma, o Soul Searching, que são as armadilhas do ego. A gente cria esquemas na nossa mente para se sabotar. Terceiriza de novo, né? Terceiriza de novo. Mas nós somos muito inteligentes. Pega uma pessoa que tem desafios com relacionamento íntimo. Por exemplo, vai se relacionar com alguém, quando está se conectando, faz alguma besteira para a pessoa ir embora. Por quê? Porque tem medo de abandono. Da rejeição, né? Da rejeição. Para eu não ser rejeitado, não ser abandonado, eu já acabo agora. É uma estratégia de proteção. Sim. Logicamente, não tem lógica, mas faz sentido para a pessoa se sentir, pelo menos, na defesa. A gente cria isso e não percebe. Por que foi criado primavera, outono, verão, inverno, por exemplo? Por que foi criado isso? Vocês sabem dizer por que foi criado? Faço a mínima ideia. Padrão. Foi descoberto que existia, por exemplo, naquela época do ano, para alguns países, muito frio, neve. Se eu não estocar alimento, eu morro. Se eu não fizer a colheita antes, eu vou perder tudo. Então, foi descobrindo um padrão. Quando você descobre o padrão, você se antecipa. Então, muitas vezes a gente fica no inverno eterno da nossa vida, porque não identificou o padrão. A gente peca no padrão, na educação dos filhos, nos relacionamentos íntimos, no papel como profissionais e líderes. Está no padrão. Tem que quebrar o ciclo do padrão. Para isso tem que identificar que é autoconhecimento. Exatamente. Alto impacto emocional, né? E repetição, que você falou do hábito, né? Talvez seja importante introduzir um hábito para a gente quebrar esse ciclo. E o hábito, assim, podcast é um hábito muito legal que vocês estão construindo aqui. Então, assim, eu não tenho disciplina. Espera um pouquinho. Então, o hábito, você faz um ritual. 10 minutos por dia, escuta um podcast. Você quer adquirir conhecimento. 15 minutos por dia, faz uma atividade física. Você vai incluindo rituais na vida, aos poucos aquilo toma uma projeção tão grande que equilibra. Eu tenho milhares de rituais hoje de levar... E quando você sente o equilíbrio, você não quer mais sair dele. Não quer, porque faz parte. É transformador. Faz parte. Eu tenho meu ritual de surfar 3 vezes por semana, quando é possível, no aspecto de tem que ter onda, que tem tudo isso, mas é um ritual que me alimenta a alma, eu me conecto com o mar, que é a natureza, e me deixa vivo, mais vivo ainda. É um ritual. Ritual de levar minha filha para a escola, de buscar ela da escola, ritual de ligar para os meus filhos, ritual de fazer uma leitura todos os dias, escutar um podcast, um audiobook todos os dias, ritual de 1 a 2 vezes por semana, até hoje sair com a minha esposa, seja um jantar em casa, seja um jantar fora, mas é um ritual do relacionamento íntimo. Que tem que ser alimentado e cultivado, né? Tudo isso. Eu sou casado pela 2ª vez, então a gente ganha alguma experiência, né? Então, o que acontece? É engraçado, eu tenho alguns amigos que quando se separam, acontece alguma coisa assim, aí que eles vão se cuidar. Vai emagrecer, vai mudar o estilo, vai se cuidar mais. Por quê? Porque não está mais no relacionamento e quer conhecer pessoas novas. Está tudo errado. Aí conhece e... Relaxa de novo. Relaxa. É quando você está com alguém e você valoriza que você tem que continuar fazendo isso. Primeiro para você e depois para o outro também. Claro. Nessa conexão. E trabalhar, eu falo muito de liderança, mas eu trago isso para a vida pessoal. Na liderança a gente tem que ter contratos e expectativas. Acordos de convivência. O que eu espero de você, o que você espera de mim, está combinado. Num relacionamento íntimo não é diferente. Contratos, expectativas, acordo de convivência, limites, combinar o jogo e começar a trabalhar o perfil do outro que é diferente do seu. E talvez para as relações a gente pode trabalhar as 5 linguagens do amor. Eu adoro esse conceito, porque assim, a outra pessoa, normalmente, gosta de ouvir. Eu sou mais prático, eu faço. Mas outra pessoa, você fez, mas não falou. Parece ilógico isso, mas não, é uma coisa tão simples que você está demonstrando quando você faz isso, que você está conectado com o outro e fazendo para o outro aquilo que é importante para ele. Ponto. E na liderança não é diferente. A grande questão é o seguinte, quem é que ensina isso para as pessoas, cara? Porque o cara entra no casamento
como ele aprende a dirigir hoje. Hoje o cara aprende a dirigir no Brasil, ninguém ensina ele a dirigir. Ele vai lá e tira a habilitação, Tá faz no um cursinho no automático. Mequetrefe e vai se virar sozinho. Quem é que ensina? A escola não ensina isso para ninguém, cara. Pois é, esse é um grande ponto. Eu acredito que hoje a gente tem acesso a muita informação, a gente pode buscar isso. Porque, vou fazer treinamento agora para me relacionar melhor? Sim, em todos os níveis. Em todos os níveis. Fundamental. A gente se torna, assim, é muito fácil ficar numa caverna 24 horas por dia como um ermitão. Tá tranquilo. Se relacionar com alguém 24 horas por dia, aí que está o desafio. Isso. São muitas diferenças. É aí que você tem o desafio da transformação. A gente desenvolve inteligência emocional praticamente nas relações. E tudo é relacionamento. É na interação com o outro. Quando eu olho para o outro, ele é arrogante. Você está identificando no outro algo que está dentro de você. Ou pré-julgando algo que talvez nem tenha sentido, né? Outro dia, minha esposa falou um negócio, ela evoluiu muito em vários aspectos. Hoje ela é consultora de estilo, imagem, visagista. Ela está trabalhando muito a questão dos comportamentos das mulheres. É muito lindo isso que ela faz. E ela falou assim para mim, puxa, tal pessoa falou isso para mim, ela estava incomodada. Aí eu falei assim para ela, seu cabelo tá roxo. Ela olhou, não está não. E deu risada. Eu falei, por que você deu risada? Porque não é verdade. Eu falei, tá. Ela olhou assim para mim. O que falaram aquilo que você não gostou? Por que você se incomodou? Não, ela parou, olhou assim. Tem algum aspecto de verdade no que foi dito? Esquece o como foi dito e quem disse. Ela falou, puxa. Eu falei, às vezes a gente se incomoda com aquilo que é verdadeiro, mas você não, o mensageiro, você quer matar o mensageiro ou a forma. Esquece da forma, o mensageiro, isso tem formas de você se adaptar. Mas o conteúdo te incomoda? Quando a gente olha, leva isso para uma organização. Eu faço várias avaliações de cultura de liderança e tem ali, aqui tem excesso de trabalho, aqui tem silos, tem não sei o quê, falta de reconhecimento. Ok, tudo isso é fato, tem na maioria das empresas. Mas quando tem isso, significa o quê? Que as pessoas se desconectaram do propósito. É um sintoma. Porque quando você está conectado com o propósito da organização, você olha para isso e fala, ok, mas o propósito é maior. É um sintoma muito claro isso. Voltando a essa questão corporativa, eu até ia te fazer uma pergunta. O que é mais importante em uma organização? Processos e controles ou um alinhamento claro de objetivos? Você já respondeu. Cultura. Cultura. Quando a cultura é forte, ela provavelmente tem um alinhamento, tem tudo isso, e os processos, eles são importantes, mas eles fluem. Cara, e você percebe isso no dia a dia, no restaurante. Você chega num restaurante, às vezes num bom restaurante, o atendimento é um lixo. Você fala, o cara erra em coisas básicas. Eu até falo com ela, falta cultura nesse restaurante. Falta o gestor, o líder, dizer, olha, essa mensagem que a gente tem que passar para quem vem jantar aqui. No outro você chega, você é tratado de uma forma fantástica por qualquer um que te atender. A empresa tem cultura. O líder impôs cultura, disseminou cultura. Isso faz toda a diferença numa organização, né? Você vê isso nas pequenas coisas, e aí é a Exatamente. liderança. Isso. Eu estive num hotel agora em Gramado nesse final de semana, não vou falar o nome do hotel, porque eu não vou trazer bons exemplos, mas por respeito mesmo assim não vou fazer isso. E assim, pessoas que não estavam com vontade de trabalhar, não te respondiam, não... Tive outras experiências maravilhosas lá, num atendimento incrível em alguns lugares, mas nesse hotel não. E assim, não fez mais que obrigação, quase isso. A gente olhou e falou, puxa vida. Agora, em contrapartida, num outro feriado, nós fomos para o hotel Mazzaropi. Eu vou fazer um marketing para o Mazzaropi, eu ganhar nada com isso, mas é o seguinte, gente, todo mundo é legal. Todo mundo é luzes, câmeras, ação, cheguei. O senhorzinho, o cowboy que cuida dos cavalos, num amor, se antecipando a qualquer coisa, eu fazia uma cara que ia fazer uma pergunta, eles já vinham a acolher, todos, sem exceção. Eu falei, gente, que cultura, criada por uma liderança que se preocupa com pessoas para dar o melhor atendimento possível. E esse é o melhor marketing, porque mesmo sem conhecer o Mazzaropi, muitas outras pessoas, sem terem se hospedado no Mazzaropi, conhecem o Mazzaropi, conhecem a fama do Mazzaropi, pelo atendimento. E você sabe que há um tempo atrás eles quase quebraram, sei lá quantos anos atrás, e aí contrataram alguém, eu não conheço a história, não conheço detalhes, que transformou a empresa.
E resultou nisso que você está dando Eu depoimento estou dando agora. depoimento porque eu falei para minha esposa, aqui tem cultura, aqui tem liderança, e olha a diferença. Porque não é o hotel mais chique, não é o hotel... Mas, gente, aquele acolhimento, eu senti uma energia tão boa ali, eu falei, eu quero voltar. Tanto é que eu estou falando aqui para vocês. Isso. Esse hotel que estive em Gramado, eu não quero voltar. Então, às vezes, as pessoas têm que... Às vezes, não sempre, tem que olhar para isso, para o mundo corporativo. Porque a importância de fazer trabalhos de gestão emocional, entender as pessoas, entender as suas emoções, para criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras emocionalmente para expressar suas opiniões e se sintam felizes. Então, quando eu vejo alguém que é um desafio, o que é isso? É uma pessoa que está expressando o seu maior medo. As pessoas mais difíceis de serem amadas é as que mais precisam de amor. Eu tenho uma fama de me conectar com muitas pessoas. Pô, só o PA mesmo para se conectar com essa pessoa. Não, eu simplesmente entendi a dor dela. É arrogante, tá com medo. É controlador, tá com medo. É muito cético, tá com medo. Se você entender isso, você se conecta. Se conecta num nível... Poxa, olha a história da pessoa. Eu fiz um trabalho recentemente com vários médicos. Médicos 60 a mais. Médicos... assim, num nível incrível, que tem a sua história naquele modelo, medicina, sempre sendo colocados num nível de autoridade muito grande, e num movimento, assim, puxa, eles são os médicos, eles são os profissionais talvez mais difíceis, tem uma cultura daquele modelo mais tradicional. Gente, pessoas maravilhosas. Foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz. Por quê? Porque eu entendi. Gente, eles foram treinados dessa forma. Eles foram educados desse jeito. Às vezes a gente quer exigir algo numa mudança, agora não é assim. Toda mudança começa pelo final dela. E o final dela é o quê? É você se desapegar desse jeito de ser para você começar a se adaptar no jeito novo. Não é mudou e acabou. É difícil, porque dói. E tem uma curva emocional que a gente tem que respeitar nesse processo. E você não deixa de ser autêntico, né? Se adaptando com o jeito do outro. Você falou a palavra, né? Se adaptar. Nesse mundo agora, uma palavra mais forte que tem é essa. É você ter a capacidade de se adaptar no mundo onde a gente, sim, tem que ser mais inclusivo, a gente tem que ter olhar para a diversidade, a gente tem que olhar para isso de uma maneira muito séria. Sim. Durante muitos anos, a gente viveu praticamente sabe, dormir com tapa-olho? Foi quase isso. Não olhando para questões sociais, não olhando para essa questão das inclusões. A gente tem que pensar nisso. Sim. Mas tá desafiador. Sim, é desafiador. É algo que a maioria não sabe lidar com isso. E se não sabe, vamos aprender juntos. Vamos reconhecer algumas coisas para começar a fazer isso. Por quê? Uma pessoa que não se sente incluída é um estado emocional que ela atinge, assim, devastador. Devastador. E esse é uma pauta, um tema muito importante para a gente olhar. E isso, com certeza, pode afetar, inclusive, no seio familiar, né? Afeta em tudo. Afeta em tudo. Na saúde. Eu tive um cliente de coaching, isso em 2008. Eu lembrei dele porque, assim, foi muito forte para mim. Ele era um gerente executivo e ele ia participar de uma reunião. E aí o presidente da empresa mandou ele fazer coaching comigo. E eu falei, qual é o seu objetivo? Nem sei mais o que eu quero. Eu falei, o que está acontecendo? Eu participo das reuniões com meu diretor, os meus colegas, meus pares, e quando eu falo algo, eles falam assim para mim, meu diretor, se for para falar besteira, fica de boca fechada, né? E brincando, com sarcasmo. O que começou a acontecer? Os pares e os colegas começaram a fazer a mesma coisa com ele, porque quando os pares faziam isso, o diretor adorava, aplaudia os pares. Aí ele foi fazer coaching. E ele estava com uma questão emocional abalada, porque ele falou assim para mim, eu estou questionando a minha formação como engenheiro agrônomo. Eu estou questionando o meu papel como pai, como marido, como profissional. Ele foi abalado emocionalmente. Fizemos um trabalho, eu direcionei ele também para um trabalho emocional, e aí o diretor foi mandado embora, o presidente colocou ele esse gerente como diretor interino. Vamos ver como vai ser. E ele veio, eu falei, e aí, como que você está?
estou com um certo alívio. Falei, qual é o seu objetivo agora? É mandar todo mundo embora. Aí eu falei, ele está na raiva. Eu falei, tá bom, estou aqui para te ajudar. Complete essa frase. Qual frase? Se eu mandar todo mundo embora, eu vou me tornar... Quem? Ele olhou para minha cara, olhou assim e falou, meu diretor. Eu falei, é isso que você quer? Ele falou, não. Eu falei, o que você quer? Que nunca mais ninguém passe pelo que eu passei, por questionar o meu papel como homem. Ele falou, olha o poder que alguém, quando a gente se permite, pode fazer com a gente. Destruir emocionalmente. Com certeza. Abala completamente a autoestima da pessoa. Ou seja, olha o poder que uma liderança tem Sim. de construir ou destruir. Quando você é humano com as pessoas, você coloca pessoas no centro, você reconhece, essa pessoa vai para casa, ela vai tratar melhor o filho, vai fazer a lição de casa com o filho, vai tratar melhor a esposa, o marido, ela muda. Então, é sistêmica a transformação. Sim. Quando existe essa liderança nesse nível. É sobre isso que a gente está falando. Exatamente. E isso, na verdade, agrega valor tanto para o próprio líder, em termos de oportunidade, de aprendizagem, quanto para a própria empresa, né? Porque eu acho que é fundamental que a empresa aposte nas pessoas para extrair alta performance, produtividade. Não adianta ter os melhores sistemas, tecnologia, se a gente não tiver as melhores pessoas. E aí vem até uma curiosidade. Fala-se muito sobre inteligência artificial. E um executivo da IBM comentou que a inteligência artificial vai agregar valor aos gestores, porque muita gente tem medo de perder seus empregos e tudo mais, dando a eles superpoderes. Você concorda com isso? Eu concordo em partes. Eu concordo se a gente souber usar bem isso. Eu acredito que os líderes têm, sim, que se desenvolver em inteligência artificial. Não dá para falar, isso é um movimento. É um movimento. Tá? Então, se você pegar 3, 4, 5 aplicativos aí que você já pode aumentar a sua produtividade, você vai ter mais tempo para falar de pessoas, para pensar no estratégico e para fazer movimentos que talvez hoje não tenha. Eu fiz um congresso, participei de um congresso americano agora, ATD, e aí eu me machuquei no esporte, não pude ir presencialmente, tinha a versão online. Minha sócia foi presencialmente em San Diego, eu fiquei no online. E aí eu falei, bom, vamos lá, vou assistir tudo online aqui. O que eu posso fazer para produzir mais? Aí eu me conectei com um aplicativo que é o Wordly, que ele traduzia tudo o que estava acontecendo lá em 20 idiomas. Peguei o Otter, que é o transcript em inglês, que ele trazia tudo escrito de todas as palestras, que eu tinha lá o on demand e eu tinha também o que estava sendo ao vivo. Então eu fui gerando todos aqueles textos de tudo. Usando esse aplicativo, tinha lá o Talk to Book, que eles falavam sobre o livro e tal. Esse Talk to Book, ele pesquisava aquele tema que eu queria saber dentro do book e me trazia um resumo. Olha. Aí eu usei o aplicativo do... Tem um aplicativo que é o BigVoo, que eu gerava os textos, gerava vídeos de 4 minutos. Ia assistindo e ia gerando os textos. Eu gravei 40 vídeos de 4 minutos. Fantástico. Uma facilidade, né? Aí o pessoal perguntou, nossa, vocês estão com uma equipe enorme gerando conteúdo. Era só eu em casa e minha sócia lá ao vivo. Então, eu acho que isso responde a sua pergunta. Se a gente usar as ferramentas de uma maneira que vai trazer mais produtividade e tirar trabalhos específicos, vai ter que entrar com a mente humana, tudo para você lapidar e ter um resultado melhor. A gente consegue sim mais resultado. Sim. E é onde entra o poder? Eu vou traduzir dessa forma, tá? O poder entra nessa capacidade de você aglutinar mais pessoas e pensar mais no estratégico e fazer alianças estratégicas. É isso. Se esse é o poder, eu concordo plenamente. Se não, esse é o poder, não. Porque hoje o líder muitas vezes não tem tanto tempo, porque se envolve em processo, não delega, não empodera e muitas vezes se sente insatisfeito porque ele põe a mão na massa. Isso. Pia, você trabalha com líderes aí, com liderança há muito tempo, né? Como é que você definiria a grande carência do líder hoje? Uma pergunta boa essa que você fez, hein? E complexa, né? Bem complexa. Não sei se tem uma grande carência, né? A gente fala que tudo é culpa do líder. Mas a gente tem que esquecer que o líder é uma pessoa. O líder também precisa ser cuidado. Ele precisa ser acolhido.
tá? Que é um jogo de líder e equipe e líder tem que ter isso, senão fica tudo nas costas dele. Eu acho que ele tem que ter esse acolhimento, criar um ambiente onde as pessoas possam entender que o líder erra, ele pode ser vulnerável, porque às vezes ele mesmo cria um ambiente onde ele não consegue ser vulnerável, porque senão as pessoas vão achar que ele é fraco. Isso. Mas ele pode falar, eu não sei, me ajudem. Talvez a grande força hoje da liderança é ter essa capacidade de se mostrar vulnerável e co-criar. E co-criar. Que aí a gente vai conseguir ter muito mais resultado. Né? Ou não ter, né? Tem que ser desenvolvido isso. Ou não ter essa capacidade. Tem que se desenvolver porque é algo ainda visto como algo negativo para as lideranças. Sim. Vou mostrar vulnerabilidade, eu vou perder o poder e a autoridade. Especialmente os mais velhos, né? Às vezes até quem está sendo liderado também não vê com bons olhos. Um líder porque que é um forte, que vai resolver tudo, e aí se empodera naquela figura de pai, provedor, que faz tudo. Mas, na realidade, a gente está no movimento, principalmente para a nova geração. Sim. No ano de 2025, provavelmente, o mercado de trabalho vai ter 75% de millennials trabalhando, que carecem desta atenção, desse acolhimento e desse ambiente de segurança psicológica. Em contrapartida a isso, tem algumas pesquisas, acho que eu mostrei na palestra, das lideranças, principalmente na alta liderança. O poder, pelo cargo, o poder financeiro, tem gerado uma falta de empatia nessas lideranças, porque em alguns casos, alguns estudos americanos, neurocientistas, identificaram que está danificando fisicamente o cérebro desses profissionais na região dos neurônios espelho. E essa região dos neurônios espelho é onde nos dá a capacidade de ter empatia com as pessoas. Ou seja, zero empatia. Tem até uma síndrome, depois o pessoal pode pesquisar, síndrome de Hubris, com H, Hubris. Essa síndrome, ela traz alguns sintomas parecidos com psicopatas. A dor do outro eu nem me preocupo. Entendeu? Então, é um movimento hoje que a ciência consegue comprovar algumas coisas. Então, o que fazer? Se conectar com as pessoas, se preocupar com o outro, ter empatia, criar um senso de propósito, co-criar, discutir juntos, pedir ajuda. Então, são vários movimentos que vão trabalhando automaticamente isso. Não só esperando que é função do outro e acabou. Aqui eu estou dando só a direção. Não é só isso. Só isso. Uhum. Mas a grande maioria ainda, hoje em dia, tem medo de pedir ajuda, né? Tem. Porque vai ser vulnerável. O segredo. Por isso tem que dançar com os medos. Isso, é isso que eu ia te falar. Muito bem, muito bem. Por isso que o segredo é dançar com os medos. E está tudo bem ter medo. Isso é o que vira a chave, né, cara? Vai se transformar um líder excepcional. Exatamente. Né? Vira a chave, você fica mais leve, né? Fica mais leve, vai assim. Eu tenho medo de. Eu tinha medo de não dar conta das coisas por causa dos meus filhos. Tinha medo de não. Vai que meus filhos com 30 anos de idade vão morar em casa e não vão ter o que fazer, vou ter que sustentar. Eu tinha medo que isso acontecesse. Eu tinha medo de não sustentar. Eu tinha esses medos. São os medos nossos. Somos seres humanos. O medo até nos protege de algumas questões. Então é normal sentir medo e é importante sentir medo, né? É natural sentir medo. Mas aí tem esse lance aí das pessoas terem medo de se expor, né? Exatamente. De ser julgada como fraca, de achar que não tem capacidade. E tudo pode ser treinado, né? Principalmente a questão técnica. Tudo pode ser treinado. É aquela coisa, né? A gente só muda aquilo que existe. E para existir, autoconhecimento. É verdade. Agora eu sei, eu estou no estágio de incompetência consciente. Porque uma grande maioria está no estágio da incompetência inconsciente. Quando a gente começa a fazer um trabalho, escutar um podcast desse, você pode entrar no estágio, talvez, de incompetência consciente. Falar, opa, tem um objetivo, vou trabalhar isso. Exatamente. E a gente só faz o que sabe fazer. Se você não sabe, está tudo bem. Vai se desenvolver. Você deu o seu melhor, então você fica tranquilo. Exato. As pessoas só se incomodam quando usaram 30% do potencial. Sabe disso, né? PA, sobre liderança feminina. Eu vou fazer uma pergunta que talvez seja interessante até para a nossa audiência aí. Qual a importância do papel da mulher em cargos de liderança e o que a mulher tem de característica, seja técnica ou comportamental, que seja complementar, que complemente, na verdade, o homem? Então, o que a mulher tem de bom, de adicional, que complementa o homem? A mulher, eu vou falar da mulher e vou falar das energias. Tá. É um tema interessante. Energia feminina e energia masculina. Isso não é gênero. Ambos temos as duas.
em maior ou menor grau. Isso é um bom entendimento. Assim como o cérebro, né? Assim como o cérebro. Então, o que acontece? A energia masculina é a energia do front, né? A energia que vai, a energia que atravessa. A energia feminina é a energia do acolhimento, a energia que acolhe. Então, se a gente levar para a liderança feminina, principalmente esta sensibilidade de acolhimento e empatia. E uma capacidade também de olhar para esse todo, cobrar o resultado e, ao mesmo tempo, ter esse acolhimento. Então, na minha percepção, já tem isso mais desenvolvido. Entendeu? Que é onde essa agressividade masculina, que é importante para gerar resultado, entre outras coisas, acaba tendo dificuldade de se conectar. E aí a gente aumenta o que numa organização turnover, ambientes tóxicos, entre outras coisas. Pia, mas eu conheço uma líder mulher que é autocrática. Ok, a gente pode buscar vários contra-exemplos, mas eu estou falando da energia mesmo e desse lado feminino. Então, a liderança feminina traz essa sensibilidade, traz essa capacidade de conexão, essa questão de empatia muito forte para poder conduzir pessoas para um objetivo que vai realmente fazer a diferença. Conheço líderes, mulheres fantásticas, extraordinárias. Vou dar um exemplo de uma aqui. A Renata Marques, CTO da Natura, uma líder humana, extremamente técnica, capaz, competente, estratégica, conecta todo mundo e direciona. Assim, completa. E tem suas dúvidas, suas incertezas, seus desafios, mas a gente tem isso. Então, eu acho que é esse olhar. Eu acho que é esse olhar da empatia. Sim. Da empatia, essa capacidade de conexão e conseguir levar todo mundo para um resultado. Agora, você penetra em várias organizações, grandes empresas, né? Tem essa experiência toda de cenário. Muito se fala sobre igualdade de gênero e eu acho que essa pauta é super importante. Pela sua experiência, o quanto isso já evoluiu? Tem ainda mar de oportunidades? Tem mar de oportunidades, está muito na fala, muitas empresas ainda não começaram esse movimento, muitas já começaram, evoluíram bastante, mas das que evoluíram na fala, nos rituais, mas ainda tem um universo grande para trabalhar na mentalidade dos líderes e das altas lideranças, principalmente. E ainda existe mesmo essa questão de preconceito ou de achar que a mulher talvez seja mais frágil para assumir um cargo de liderança que vai exigir dela disponibilidade de tempo? Existe de forma mais velada, Ana. Velada. Existe. Existe o preconceito, existe o julgamento, existe isso. E você percebe isso em pequenos silos, em pequenas rodas de conversa, né? Nos movimentos. Então, assim, o sarcasmo saudável existe, então tem a brincadeirinha. São nessas brincadeiras, nesses jogos, que você percebe a cultura está ali. A cultura é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Isso. Então, não adianta. É um movimento que tem que continuar com muita persistência, muita repetição, tem que ser pauta em todas as reuniões, tem que ser pauta em todos os trabalhos. A gente faz trabalhos hoje nas organizações, pauta abordar esse tema de uma maneira mais experiencial. Sim. A gente está lançando agora, no ano que vem, um programa que chama-se LEAP, Life in Progress, que é a vida se desenvolvendo, que é um programa de imersão em liderança, que um dos temas desse programa é trabalhar fortemente a questão de diversidade, inclusão e ESG, com foco em agilidade emocional. Então, dentro do programa tem ações sociais, uma imersão de 4 dias, que você tem ações sociais e você tem essa questão da diversidade e inclusão, mas muito forte e principalmente trabalhando em equidade, porque é a bola da vez. Você tem que ter impacto para mudança e repetição. Sim. Tem que ser dito, tem que ser mostrado, porque a gente está falando de uma jornada de muitos anos sem olhar para isso. Então, é um aspecto cultural muito forte. Faz total sentido, com certeza. Mas já tem um movimento grande hoje, né? Nas empresas. Tem bastante. E mais cuidado, mais olhar para esses temas. A pena que muitas vezes o movimento é grande, mas o desenvolvimento nisso não acompanha a velocidade do movimento. A velocidade. Mas o movimento tem que se manter repetitivo, focado, fazer formas diferentes para atingir isso. E quando se fala de engajamento feminino, não significa que o homem está fora desse engajamento. O homem pode ser
um verdadeiro protagonista para ajudar, Exatamente. né, as mulheres a serem A mais gente está engajadas. falando de colaboração, né? Isso, A exatamente. gente está falando de complementaridade, não está falando de separação. Exato. E a gente não está falando de superioridade, né? Porque eu acho que engajamento feminino, direitos da mulher e tudo mais, não, é igualdade de gênero, a mesma capacidade que eu tenho e eu sei que tem no homem, ou pelo menos se complementa, né? É exatamente isso. Isso aí. Muito bom. Pia, e tá saindo um livro novo, tá no forno um livro novo? Tá no forno, essa jornada... Como é que ele complementa os teus 2 livros? Ele é uma sequência, né? Porque a Atitude que te move falou muito sobre essa questão da atitude, de você ir lá e fazer a diferença. Conta muito um pouco da minha autobiografia. E muitos exercícios com esse negócio de buscar performance, focar num propósito. Trabalho o equilíbrio das 5 dimensões de energia. Na sequência, o Dança com Seus Medos foi muito pautado nos medos mesmo, nos medos corporativos, nos medos dos líderes, e eu tenho vários cases dentro do livro sobre pessoas que eu ajudei e se permitiram colocar as suas histórias de dor, de medos, e depois no processo de transformação. E na jornada do ego para a alma, que é o próximo, ele segue o Dança com Seus Medos, mas muito num processo de construção mesmo. A gente olhar para o nosso ego, a nossa vaidade, olhar para as nossas necessidades emocionais, com bastante ferramenta e storytelling de várias pessoas, que eu gosto de colocar as histórias das pessoas ali, e com o que é atingir a alma. Atingir a alma e está tudo bem? Não! Você volta para o ego e você faz essa jornada. Você vai e volta, mas um nível de consciência expandido. Eu vendi minha empresa em 2020. Conquistei algumas liberdades na minha vida. Geográfica, de certa forma financeira. E eu olhei para tudo isso e falei, legal. Mas eu olhei e falei, não é isso. Não é isso. Minha esposa viu que eu não voltei, eu abri uma nova empresa e falou, nossa, esse é você. Eu falei, o que mantém a gente vivo é a relevância intelectual também. Sim. Eu falei, eu quero isso, faz parte de mim. E aí, nesse movimento, foi um ano passado, em junho do ano passado, eu ia fazer uma viagem, já estava programado para fazer viagem em julho, para Costa Rica, né? Surfar com minha esposa e alguns amigos, e a minha filha também, porque no ano anterior a gente fez. Ok. E aí eu falei, deixa eu fazer alguns exames. E eu treino, faço muitos esportes, tudo. Fui fazer um exame na coluna, estava tendo algumas dores, movimentos esquisitos, e fui fazer. O médico falou, você vai viajar? Eu falei, vou. Ele falou, não vai mais. Eu falei, como assim? Doutor Sadal. Ele falou, em 20 dias a gente tem que operar a sua cervical. Eu falei, o quê? Você está com 2 discos comprometidos. Por isso que você perdeu a força, que eu tinha perdido a força, equilíbrio. Você não está tropicando no chão? Eu falei, tô. Eu falei, eu estou achando esquisito isso, acho que estou estressado. Eu falei, não, os seus 2 discos estão machucando a sua medula. É uma cirurgia de risco. A gente vai ter que colocar 2 próteses, 6 pinos, e vou ter que colocar uma médica neurologista para acompanhar a cirurgia, que é algumas horas. Eu falei, como assim? Não. Tá louco, doutor. Tá louco, doutor. Que é? Aí foi. Organizando uma viagem. E o doutor Sadal falou o seguinte, ele não opera assim. Ele falou, eu tenho que operar. Aí fiz a cirurgia e eu entrei no meu ego. Foi aquela jornada de novo. Eu falei, gente, a gente não atinge e fica aqui. Fui para um nível do ser humano de impotência, entre outras coisas. Falei, cara, o que eu mais amo é viver. Eu me lembro num detalhe, eu falei, nossa, tem que organizar as coisas. Eu escrevi um papel, um senha, uma série de coisas para minha esposa. Eu falei, tá aqui, essa vai ser meu testamento. Eu falei, como assim? Eu falei, eu tenho que ser prático agora. Claro. Tá aqui, eu organizo dessas coisas, eu quero isso, isso, isso. E fui. Sou muito focado. Em 4 meses eu estava recuperado, com fisioterapia todo dia. Voltei a surfar, fiquei normal. Sem dor? Sem dor, sem nada. Mas assim, eu só agradeço tudo isso. Mas essa jornada é sobre isso. Uhum. Às vezes a gente está aqui e vai vir para cá de novo. A vida vai te mostrar algumas coisas. Aí depois vem para cá de novo. Recentemente tive um desafio com um participante. Falei, isso, a vida está toda hora te mostrando algumas coisas. Que você é um ser humano, você vai ter as suas incertezas, você vai ter as suas dores. Mas tenha certeza do que você deseja. E tenha certeza também, aquele momento de felicidade, ele vai passar. Mas vai dar espaço para outro. Claro. Que é aquela história que uma vez eu estava com um desafio tão grande, e eu tinha alguns mentores, né, e um me contou uma metáfora.
Eu falei, eu precisava de outra ajuda, me deram uma metáfora, mas tá tudo certo, mas valeu. Por quê? Ele falou o seguinte, vou te contar um negócio. Tinha uma pessoa que estava com um desafio enorme na vida, pessoal, profissional, tudo dando errado. Igual você, assim, agora. Falei, tá. E aí ele foi buscar um guru. E o guru ouviu, falou, já sei. Quando chegar em casa, você abre esse envelope aqui. Ele olhou, só isso? Só. Mas espera aí. O dia que você estiver muito bem, mais feliz, com tudo dando certo, você abre esse outro envelope. Tá bom. Aí ele foi para casa, olhou o envelope, abriu, estava lá. Calma, isso vai passar. E passou. Aí ele estava muito bem, tudo dando certo, ele lembrou do outro envelope, vou abrir. Abriu, estava lá escrito, isso também vai passar. E é sobre isso. Então, assim, viva intensamente aquilo que está naquele momento, porque faz parte do seu desenvolvimento pessoal profissional. Seja perder alguma coisa, um ente querido que é desafio, tem o luto, tem tudo, perder um emprego, oportunidade. Qual que é o aprendizado que você tem que ter com isso? E você não é esse momento. Você vai dar espaço para um outro momento. E a vida me ensinou isso. E dá um espaço para o outro momento, curte aquele momento, e é sobre isso. E aí a gente diminui os espaços entre ficar ansioso, frustrado, para ficar nos espaços de sentir o prazer de dirigir uma moto com amigos. É sobre isso. Você pode gerar esses momentos para você constantemente. É o presente. É o presente. Aí você fica no controle de você mesmo. Pelo menos do seu estado. E é ok. Se eu recebi isso agora, vamos entender por quê. E a soma desses ciclos vai te fazer mais feliz, né, cara? Vai. Aprender a conviver com isso, né? Não sofrer com essas coisas. Vai passar. E eu, antigamente, sofria com isso. Pô, peraí. É duro aprender, mas você tem que aprender isso, cara. Tem que aprender. Tem que aprender. Tem que passar por isso. Não dá só para aprender com a experiência do outro. Não, não. Você pode até aprender com a experiência do outro, mas você vai aprender muito na sua experiência, na sua dor. Meu filho está frustrado. Não fica assim. Fica assim, sim. A frustração é sua. Isso. Tem que aprender. Estou aqui com você, Exato. mas ela é sua. No fim, ela vai te fazer melhor, né? Fica ali cuidando, mas Isso aí. Legal. Gente, PA, que papo fantástico, Que cara. maravilha. Maravilha. A gente ficaria aqui horas, dias e dias e eu dias. também. E se abrir uma garrafa de vinho, então... Nossa, aí... Não descarta essa possibilidade. No próximo já vai ter Maravilha, vinho. cara, maravilha. Foi um papo Sensacional. maravilhoso. Eu saio daqui renovada também, porque eu já aprendi muita E coisa. para a gente finalizar esse papo gostoso, deixa uma mensagem para quem lidera, para quem é líder. 1 minuto de mensagem para falar, é isso. Eu vivo a minha vida hoje com essa busca de desenvolver líderes que todo mundo quer ter por perto. Eu acredito que a mensagem é assim, acorde todos os dias e queira ser a melhor pessoa do mundo. A melhor pessoa para você, em primeiro lugar, para sua família e para todos ao seu redor. E busque incessantemente o seu desenvolvimento. Porque o que você faz pelo outro reverbera, para o bem e para o mal. Então, queira ser a melhor versão todos os dias e para poder desenvolver. E se de verdade você quiser mudar a sua vida mesmo, pense em 3 coisas. Mude seu estado emocional, que é o vigiar e orar. Observe constantemente seus pensamentos, seus estados emocionais, e você pode mudar isso. Segundo, mude as suas crenças. Esteja aberto a duvidar do que talvez você acredita hoje, em algumas coisas que te atrapalham, e aberto a começar a acreditar em novas coisas. E terceira coisa, se não está funcionando, mude a sua estratégia. Então, mude seu estado emocional, mude as suas crenças e mude a sua estratégia. Mas não perca o foco daquilo que você deseja. E aí, é só esperar acontecer. Perfeito. Palmas, gente, palmas. Muito bom. Aplausos, Muito bom. muitos deles. Para vocês aqui, Pérola Negra Podcast. Isso aí. Casal incrível vocês. Prazer imenso Maravilha. ter você conosco aqui. E obrigada por tanto que você Obrigado por trouxe nos pra gente de presentear. ensinamento. Com a sua presença aqui, com esse Isso papo aí. maravilhoso. Eu que agradeço, Legal. Mário, Ana, obrigado. Parabéns pela jornada que vocês estão construindo aqui. Tenho certeza que vão realizar o sonho de Cada vocês. convidado a gente aprende muito. Eu tenho certeza disso. Gente, isso foi o Pérola Negra Podcast. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, até mais.